como calcular o seu lucro da sua loja ou da sua marca de moda e como saber o que são custos operacionais do negócio e o que você embute de fato no custo do seu produto ou não. Quais são os custos totais de um negócio de moda e como que você vai saber qual que é o lucro final do seu negócio de moda lá no final das contas. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar exatamente isso e com uma informação que é o motivo de mais de 90% das marcas de moda quebrarem por não saberem disso ou por cometerem esse erro que você não pode cometer também. Chega mais. Porque a gente não quer só vendas, a gente quer lucro. Eu sou a Andressa Rando Favorito, sou especialista em gestão de negócios de moda e nesse canal aqui você encontra toda semana aulas valiosas e sacadas para você ter um negócio de moda lucrativo. Então se inscreve aqui no meu canal para me ajudar também e lógico para não perder nenhuma dica ou nenhum vídeo, ok? Mesmo com muitas lives e vídeos que eu já fiz há anos aqui no canal, na internet, com vocês por aqui no meu Instagram, constantemente sobre markup e margem de lucro, essa ainda é uma das maiores dificuldades de quem me segue e mesmo negócios consolidados, grandes, onde eu faço consultorias, que é o seguinte: como calcular corretamente o meu markup e a minha margem de lucro? E como que eu sei onde entram os custos nesse cálculo aqui? O que são custos do produto e o que são custos operacionais, custos do negócio e como que isso deve ser levado em consideração para calcular minha margem de lucro. O que tende a acontecer é que as pessoas aprendem fórmulas super complexas de cálculo, às vezes de administradores de empresas ou de contadores, por exemplo, e que são muito abstratas ou não se aplicam no caso do dia a dia dos negócios de moda. E com isso acaba mascarando muitos custos e acabam não levando em consideração vários pontos cegos que quebram o negócio. Por exemplo, para calcular o markup do negócio, eu aplico um índice sobre o preço de custo do produto. Aí o que acontece? As pessoas têm muita confusão sobre o que entra no custo do produto, né? E acabam incluindo luz, água, funcionários e tal no custo do produto, quando nem sempre é o caso. E aí fica uma confusão e uma salada lá no final, calculam errado, ou acham que estão lucrando, mas não estão. Ou elas usam contas percentuais mais complexas que ainda assim não dão a clareza de quanto que sobra no final do mês e se o negócio está dando dinheiro ou não. Eu vou passar tudo isso para vocês aqui nesse vídeo, tanto como calcular o markup corretamente, como o cálculo de margem de lucro percentual também. Mas o que eu quero ensinar nessa aula aqui são os princípios corretos desses custos para você entender como fazer essas duas contas, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente vai levar em consideração quando a gente pensa nos custos e no lucro do seu negócio de moda? Primeiro, a gente tem que entender o que são os custos do produto, tá? E o que são custos do negócio, tá? Por que eu tenho que separar isso? Porque quando a gente tem um problema de margem de lucro, que é o que vai fundamentalmente fazer o negócio de moda ser lucrativo ou não, a gente tem que isolar qual que é o problema. Se eu tenho um problema, às vezes, de produtos com baixa margem, que é onde eu venho a atuar predominantemente, a gente vai ter que atuar no produto sozinho. Então, se eu coloco um monte de coisa embutida no custo do produto, eu não sei exatamente aonde que eu estou atuando. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que essa blusa aqui, ela tinha que, sei lá, para eu ter a margem de lucro correta no preço de venda que eu quero trabalhar, ela tinha que ter um custo de, sei lá, R$ 25. E ela tá custando 30, ou 29. Então eu tenho que tirar R$ 4 dessa blusa aqui para eu chegar na minha margem lucrativa de lucro desse produto, que deve ser minha meta com todos os produtos. Se eu embuto no custo, nesses R$ 29 aqui, que seria o custo do produto, eu embuti um monte de coisa, tipo, o telefone que eu gasto para ligar para o fornecedor, a passagem que eu pago para ir até na minha viagem de compras, o suco que eu tomei lá no meio do caminho, o frete do fornecedor até mim, outros custos, tá, que não pertencem ao produto em si. O que é o custo do produto em si, tá? O que a gente vai ver aqui é o produto em si. Então, eu não sei se eu estou lidando com um custo de frete, de economia da minha viagem, ou se eu estou mexendo no produto, porque quando eu mexo no produto para melhorar o custo, eu vou mexer na qualidade dele. Então, tem uma diferença muito grande nisso. Eu já atuei em vários negócios, onde eu levei, inclusive, grandes empresas do Brasil e do exterior ao primeiro lucro da história, como a Lingerie aqui no Brasil, o figlives.com no Reino Unido, várias empresas menores que eu faço consultoria, onde o problema está em um desses dois pontos. E eu preciso isolar isso para saber como que eu vou resolver o problema. Ou seja, se eu tenho, às vezes, um produto que é lucrativo, o custo do produto está ok, o preço de venda está bacana também, e o negócio não está tendo lucro, aí eu vou olhar
a operação. Às vezes já aconteceu isso da gente ter uma margem correta no negócio, mas está com uma operação muito cara, que é o que eu vou explicar aqui para vocês. Então a gente vai atuar corretamente em cada uma delas. E você que vai calcular aí o seu lucro, etc., você precisa entender como montar esse cálculo da forma correta, entendendo e isolando os custos de cada área aí do negócio de moda. Então, pensando aqui no produto, por exemplo, o que são custos que devem ser considerados no seu produto, tá? O primeiro deles é o tecido, então é a matéria-prima, os aviamentos, etc., que eu tenho aqui no meu produto. Se eu estou pensando no custo dessa blusa, se ele tá lá R$ 29, eu preciso baixar para 25, eu tenho de repente um tecido que custou R$ 18 o metro. Eu tenho uma outra opção de tecido que custa R$ 15 o metro, por exemplo. Então eu sei que se eu trocar esse tecido, eu posso baixar esse preço de custo da peça, mas a peça vai ficar diferente. É aí que eu vou tomar uma decisão de produto, no caso de desenvolvimento de produto próprio. O outro ponto aqui é a mão de obra para fazer esse produto. Então, aqui na mão de obra vai ter o preço que você paga para a confecção que vai confeccionar o seu produto, ou inclusive para a sua própria confecção. Então, aonde que entra muita confusão nesse ponto aqui da mão de obra, de embutir custo de mão de obra no produto. Se você tem a sua própria confecção, é lógico que você, nessa mão de obra, vão ter, para você chegar no custo de mão de obra, e isso eu ensino mais detalhes no Moda de Sucesso Pro, que é a minha metodologia completa, nós temos um módulo inteiro lá só de custos, de negociação com fornecedores, de cálculos de margem de lucro de várias formas e formas também de melhorar custos de produto. Mas, se você tem uma confecção própria, você vai ter os custos aí de funcionários, de água, luz, etc., da confecção, que vão ditar quanto que custa a sua hora de produção e etc. E você vai ter que fazer o custo dessa empresa que é a confecção para chegar no custo da mão de obra dessa peça. E aí tem toda a complexidade da gestão da sua confecção lá. Agora, a sua água e a sua luz do seu escritório, da sua casa, do estúdio onde você tira suas fotos, o ônibus que você pegou para ir lá comprar esse produto, etc. Isso não entra na mão de obra, tá? Então eu quero a mão de obra aqui do produto. Se eu estou comprando de uma confecção que fez essa produção para mim, vai ser quanto que ela me cobrou para confeccionar essa peça. Então, o custo da peça é a mão de obra e a matéria-prima que está contida nesse produto. E, finalmente, outro ponto que traz muita confusão aqui é esse aqui da embalagem, do frete. O que eu coloquei aqui? Frete da compra. Porque a embalagem que vai ser incluída no produto, no custo do produto, não é a sacola bonitona que você vai dar lá para o seu cliente, tá? Aqui a gente está falando daquele saquinho plástico protetor do produto. Se tiver um produto de alfaiataria, geralmente ele vem com um cabide de plástico, que não é o mesmo cabide que você vai pôr na sua loja, tá? Às vezes ele vem com um papelzinho de seda para proteger, se tem um bordado ou se for de couro, alguma coisa assim. Esse papelzinho de seda não é o mesmo papelzinho de seda que você vai colocar lá na sacola final ou na caixa do seu e-commerce quando você vai enviar isso para o seu cliente, tá? Então, essa embalagem é a embalagem mínima que tem no produto para ele ser entregue até você, para ele chegar na sua loja, no seu centro de distribuição e etc. Aqui a gente inclui, inclusive, as etiquetas que estão nesse produto. Então, a etiqueta costurada, ela faz parte aqui dos seus aviamentos, né? E a gente tem aquelas tags, né? As tags da marca, etc., que algumas pessoas trocam, põem a tag da própria loja, ou vai agregar isso também lá na sua loja. Então, isso faz parte, é uma embalagem do produto, isso faz parte do custo do produto todo aqui. Então, para eu calcular o que é o custo do meu produto, mesmo se você compra o produto acabado, é o preço que está lá na nota fiscal que você pagou para o seu fornecedor. Aquilo é o custo do produto, tá? Não inclui aí o suco que você tomou lá na ida, o telefone, a viagem, nada, tá? É o produto, porque se eu preciso melhorar o custo do meu produto, eu vou atuar no meu produto, não necessariamente na minha viagem, porque se eu tô aqui, moro na Bahia e tô comprando em São Paulo e você mora em São Paulo e vai de bicicleta até lá, não é culpa do produto, né? O produto continua custando aquilo. Então a gente tem que endereçar e resolver custos de acordo com o que a gente está trabalhando aqui, no caso do produto separado dos seus custos da sua operação, que é onde a gente vai chegar aqui. Quando a gente fala da operação do seu negócio, daí vem os outros custos que muita gente se embanana e coloca ali junto dos custos do produto, por exemplo. Então agora a gente está falando aqui do custo da sua loja ou do seu site, etc. Site também tem custo, obviamente, né? Então aqui a gente está falando de aluguéis e a água, a luz, etc. Outros pontos, seus funcionários, o seu prolabore,
as comissões dos vendedores que você tem. Então você não pega esses custos todos aqui e embute aqui no produto. Então uma coisa é o produto, outra coisa é a sua operação. Você pode ter uma operação que é cara, que você às vezes tem muitos funcionários, muitos vendedores, e isso está com baixa margem de lucro por conta disso. Mas a culpa não é do produto, a culpa é da sua operação que está cara. E aí eu sei aonde que eu tenho que mexer, ok? Marketing, fotos, anúncios, isso não entra no seu preço de custo de produto, isso também é um custo da sua operação. Sistemas que você precisa, ERP, sistema de e-commerce, CRM, etc. Aí vem a outra aqui que a gente estava falando, ó, a embalagem e o frete, vejam, da venda, tá? Aqui é da compra, aqui é da venda. Essa embalagem, a gente está falando daquela sacola bonitona que você dá para o seu cliente final, da caixa que vai pelo correio, se você tem um e-commerce, de um papel de seda que você vai colocar, do perfume que você vai espirrar ali, isso tudo não vem na embalagem da compra do produto, mas ele vai na embalagem da venda para o seu consumidor final, tá bom? Então, essa é a diferença aqui. Esse daqui está no seu custo da sua operação, tá? O branding que você faz, então, um evento que você faça, por exemplo, uma empresa que você contrata para fazer isso, nada disso vai no custo do produto. E depois, finalmente, as suas contas utilitárias, né? Seus impostos. Então, contas utilitárias sendo água, luz, internet, esse tipo de conta. E, lógico, os seus impostos que você tem que pagar. Isso tudo faz parte aqui dos seus custos operacionais do negócio. Se isso aqui já te ajudou, deixa o seu joinha aqui, me ajuda a crescer meu canal, também compartilhando esse vídeo com alguém que pode precisar, que não tá tendo lucro e não sabe por quê. Então, como que eu sei quanto que é a minha lucratividade? Como que eu calculo isso da forma correta? Vamos lá. Vamos a um exemplo fictício que quando eu calculei aqui todos os custos do meu produto, tá? Como eu tava dando um exemplo aqui dessa blusa, o custo dele ficou R$ 40, tá? Esse produto. Seja você que comprou o produto pronto e vai revender ele depois, ou já vou explicar se você confeccionou esse produto ou terceirizou a confecção, se ele for da sua marca própria. Aqui no caso, eu vou deixar para vocês aqui mais informações sobre markup, como aplicar o seu markup correto em outro vídeo que eu vou passar aqui para você depois, para você entender isso melhor. Mas vamos partir do princípio que você aplicaria um markup de 2,5. Lembrando que isso não é para todo mundo, você tem que ver outro vídeo para entender qual que é o markup adequado aí para você. No exemplo de você usar 2,5 de markup sobre o seu preço de produto, isso quer dizer que o seu custo de produto sendo 40, você multiplicaria por 2,5, chegando a um preço de venda de R$ 100 aqui, tá? Com os R$ 60 aqui que sobraria de lucro bruto, tá? É com isso que eu vou pagar os meus custos operacionais. Obviamente, quanto mais peças eu vendo, mais R$ 60 sobram para mim, mais dinheiro bruto eu tenho para pagar a minha operação. E aí, o que sobrar no final vai ser o seu lucro finalmente ali, né, no final, na linha final, seu lucro líquido. O outro exemplo que a gente tem aqui seria se você tivesse uma marca própria, tá? Tanto confecção própria ou se você terceirizasse, enfim, depois eu vou passar mais informações aqui para você entender exatamente qual que é o seu perfil de markup aí que você tem que aplicar no seu negócio. Se esse produto fosse de marca própria, tá? E você não estivesse comprando, às vezes, no atacado por R$ 40, se você fosse produzir, vamos dizer que ele custasse, então, R$ 20 lá na produção, porque, obviamente, quem tá vendendo no atacado também tem a margem dele. É isso que vocês vão aprender aqui quando eu explicar para vocês sobre o markup correto. Então, nesse caso da marca própria, ele me custou R$ 20 e isso aqui, ó, o produto inteiro, porque daí eu que fiz todo o desenvolvimento também. Eu vou ter mais custos operacionais aqui, no caso de estilista, pilotista, todo o desenvolvimento desse produto. É por isso que você precisa de mais margem aqui. Então, no caso, quem tem a marca própria vai começar com um preço de custo de produto mais baixo, mas ele tem um custo operacional mais alto também. Então, você venderia no atacado a R$ 40, só com a embalagem da básica do produto ali, e quem comprasse no atacado, aí iria aplicar o markup novamente ali para vender no varejo a R$ 100. É isso que eu vou explicar para vocês sobre o markup correto. E no caso de quem tem marca própria, nossa, mas daí então vai ter R$ 80 aqui de lucro bruto em vez de 60? Sim, mas lembre-se que o custo operacional vai ser maior porque ele tem mais pessoas para pagar, ele tem mais operações para fazer ali, vão ter muitos outros custos logísticos também para quem desenvolve o produto próprio, diferente de quem compra o produto pronto já no atacado. Então, o que a gente tem que entender é que você vai ter o custo do produto, independente de se você fabrica, que ele vai custar menos, obviamente, que você que está fabricando, ou você que vai ser a marca própria, vai estar desenvolvendo esse produto,
ou o custo do produto se você compra ele já pronto. Independente disso, você tem o custo do produto. E aí você vai aplicar o markup correto, vai chegar no seu preço de venda. Nesse exemplo aqui, R$ 100. E se você tirar do seu preço de venda o preço de custo do produto, esse lucro bruto que você vai ter, nesse exemplo aqui de R$ 80, é o que você vai utilizar para pagar seus custos operacionais aí do seu negócio. Então, aonde que as pessoas não têm lucro em negócios de moda? Quando o custo do produto está muito alto, ou seja, em vez de ser 20 aqui ou 40 aqui, às vezes o custo do produto que ele quer vender por R$ 100 tá lá 60, R$ 70. E aí, em vez de sobrar 80 para ele pagar toda essa operação, sobra R$ 30, por exemplo. Isso é insuficiente para pagar toda a operação. E aí a gente tem que ou subir o preço de venda aqui para vender esse produto por um valor mais caro, o que vai ser um desafio se esse produto não representar valor agregado para o consumidor quando ele vê aquele produto por R$ 150, por exemplo. Se ele não topar pagar, você precisa, obviamente, melhorar aqui o desenvolvimento do seu produto para chegar a um custo melhor que te dê essa margem a R$ 100 e as pessoas topem pagar R$ 100 por aquele produto. E aí, consequentemente, a alternativa vai ser você melhorar o seu preço de custo de produto. Agora, a outra situação é onde eu tenho aqui, tá tudo certo aqui com o meu preço de custo de produto, meu produto tá ok, tá tudo certinho. O meu markup tá certo, então eu tenho aquela lucratividade do produto legal, mas o meu custo operacional aqui tá muito, muito alto. Então, esses R$ 80 que sobraria aqui, ó, nesse exemplo aqui, não dão conta de pagar tudo isso. Já aconteceu em várias situações onde eu prestei consultoria, empresas onde eu trabalhei, na diretoria, etc., onde a gente chegou ao primeiro lucro da história dessas empresas. Muitas vezes foi onde eu identifiquei o ponto cego nessa situação aqui, que envolvia, sei lá, muitas viagens de classe executiva para uma equipe muito grande para fazer pesquisa de mercado, por exemplo, o que gera um custo grande aqui de funcionários, de viagem, de etc., que é muito alto para o lucro que está sendo gerado ali. Ele não dá conta de pagar tudo isso. Ou às vezes eu tenho muitos vendedores e esses vendedores não estão fazendo vendas o suficiente para justificar estarem lá. Então eu tenho que dar treinamento melhor para esses vendedores ou trocar minha equipe de vendas para ter uma equipe de vendas às vezes mais enxuta, mas mais potente, que gera mais vendas com menos custo. Às vezes eu tenho lojas muito caras, isso já aconteceu em várias operações onde eu trabalhei também, onde a gente trabalhou para melhorar essa situação aqui. Aluguéis muito caros, decorações muito caras, vou inaugurar uma loja e demora muito para eu conseguir pagar aquela loja, chega a ser inviável de pagar aquela loja, porque é uma decoração muito, muito cara, para o volume de vendas e para a lucratividade que essa empresa tem capacidade de gerar com aqueles produtos. Conseguem perceber a importância da gente entender aonde que estão os nossos custos para a gente saber endereçar corretamente cada um deles? Agora comenta aqui, você calculava frete para o cliente no preço de custo do produto ou no custo operacional do seu negócio, por exemplo? Ou qual que é a sua maior dúvida com relação a isso? Pode perguntar aqui que eu respondo todos os comentários, tudo bem? Então aqui você aprendeu sobre os custos dos produtos e os custos operacionais do negócio para você entender depois de tudo isso quanto que você deve ter de lucro. Agora eu prometi para vocês explicar a conta inteira, né, da margem de lucro aí do seu negócio. E eu fiz então uma outra aula só desse cálculo que tá aqui. Clica lá para entender como você vai aplicar tudo isso agora corretamente aí no seu negócio. Bora lá pra aula? Segue lá!